Olá, pessoal. Estou entrando aqui um pouquinho antes para esperar vocês entrarem também. Gostaria de saber se vocês estão me escutando, se estão vendo bem também. Deixa eu ajeitar aqui. Esperar vocês entrarem, né? Hoje é mais uma terça-feira, quase 18 horas, quando a gente então se encontra aqui neste lugar, Benzer Benzer, para poder falar sobre conversa de benzedeira. E eu já estava com muita saudade de vocês e eu resolvi entrar sozinha, porque hoje, olha só, gente, que coisa, alguma coisa planetária. Ontem eu estava com uma convidada especial. Ela foi hospitalizada. Eu deixei aqui o recado para vocês. Com problemas no rim. E hoje eu estava com um convidado especial que já tinha sido operado, mas não se recuperou. Então ele vai estar com a gente mais para frente. E amanhã, nesse mesmo horário, 18 horas, conversa de benzedeira com uma convidada super especial. E ela vai estar super bem aqui com a gente, né? Claro, com certeza, aqui com a gente amanhã, 18 horas. Mas como a gente está acostumado a se encontrar às terças-feiras nesse horário, eu falei, eu vou entrar sozinha para poder ver esse povo maravilhoso. Então corre lá, separa a tua água, separa copinho d'água, um pouquinho mais, quantidade maior se a família for maior, se você precisar de mais água abençoada, apesar que eu sempre digo que a água já tem um poder absurdo, né? A água já é benta, a água é maravilhosa. Mas aí a gente aqui, já que se encontra, corre lá, separa teu copo d'água, deixa separadinho, que eu vou estar falando sobre um assunto e depois a gente vai fazer aquela nossa oração poderosa, bastante concentrados, e essa água vai estar bem energizada para vocês estarem usando com a família, para vocês estarem usando na pele, com o cachorrinho, o gatinho, enfim, passarinho, que eu espero que o passarinho esteja solto, né? Enfim, mas essa água fica bacana, tá? Bom, para quem ainda não me conhece, sabe que eu adoro entrar, conversar com vocês um pouquinho. Sou benzedeira de ancestralidade, sou bisneta de benzedeiras e sou idealizadora e organizadora do Benzimento Terra do Bugio. Sou professora e palestrante de benzimento, né? Então, quando eu faço essas palestras ou quando fazia palestra antes da pandemia, sempre falando dessa nossa conexão com a ancestralidade, com as benzedeiras, essa cultura perdida com o tempo, né? E também proteção. E para quem ainda não sabe, tem um curso muito lindo, preparado especialmente para vocês, dia 9 e 11 de novembro, pela Humaniversidade. Vai ser um curso muito legal, vai ser pela plataforma Zoom, facinho de entrar, qualquer um consegue. E eu espero vocês. Para quem sentir no coração, bateu aquela vontade, entra na bio. Ali vai ter todas as informações do curso e eu vou estar abordando exatamente ancestralidade, benzimento e proteção, tá bom? Então vamos lá, já foram buscar água, dando continuidade. Para quem também não me conhece, sou terapeuta vibracional, terapia da alma, com foco na descoberta da missão de vida, né? Naquele desbloqueio das crenças limitantes, aqueles bloqueios que a gente vem trazendo, padrões repetitivos, né? E toda aquela conexão com uma ancestralidade, muitas vezes com um ponto negativo, mas a gente tem que trazer para nós essa conexão com os ancestrais através das energias positivas e todo o conhecimento que eles tiveram, inclusive louvando e agradecendo, porque se eles não tivessem vindo antes, nós não estaríamos aqui, não é mesmo? E o meu pedido aqui para vocês, que vocês, se puderem e sentirem também, convide aí os amigos para participarem desse nosso encontro. Tem uma setinha aqui embaixo
porque é a forma que você tem para multiplicar essa nossa conversa descontraída, essa nossa boa prosa, né? Avisando os amigos que nós estamos aqui todas as terças-feiras, 18 horas, tá? Bastante coração, por quê? Porque é a forma que o Instagram reconhece que este programa é um programa que as pessoas estão gostando, então ele multiplica para mais pessoas, por isso o coraçãozinho. Então não é tão bobinho esse coraçãozinho é poderoso, então manda ver nesse coração, tá bom? E eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Então, repetindo para aqueles que estão chegando agora, corre, pega a tua água para a gente poder fazer aquela reza mais para o final. Não vou passar os 60 minutos aqui com vocês, vou passar, acredito, menos, mas eu adoro conversar. E essa nossa conversa é sobre um assunto que muitos têm medo, por sinal, viu? Tem muita gente com medo, tem muita gente que sente medo, e hoje eu postei para vocês sobre um assunto que é interessante vocês prestarem atenção. Então, quem não leu, dá uma chegada ali, dá uma olhada na postagem, porque agora nós vamos falar sobre obsessor. Né? E o obsessor é uma coisa complicadíssima, porque o obsessor obsessor é uma coisa muito chata, né, gente? Obsessor é uma coisa que existe, não tem jeito, existe mesmo, e a gente não sabe lidar com isso, tá? Então, bem-vindos, quem está entrando agora, tem gente que não sabia do coraçãozinho, então manda ver, Daniel, lá no coração que isso é verdade, e multiplica aí, chama os amigos na setinha, para quem também não sabe, aqui do lado, e se por acaso alguém tiver uma pergunta muito a ver com o nosso assunto também, eu vou pedir para vocês deixarem no ponto de interrogação, se for pergunta, tá? Senão eu perco a pergunta dentro desse passar de pessoas maravilhosas, tá? Vou pedir também, por gentileza, coloca a tua cidade aqui, o teu país. Vira e mexe, a gente tem um povo maravilhoso lá de Portugal, né, que acompanha as minhas postagens, que acompanha todos os nossos programas. Então, vai lá, coloca também a tua cidade, porque é tão gostoso saber, né, que a gente faz assim com o programa. Então vamos lá, gente, vamos lá. Olha, vocês já pararam para pensar que quando a gente está falando de obsessor, a gente está falando de dois tipos. A princípio, eu vou começar com dois tipos de obsessor, tá? Quem aqui, e que me diga, coloque sim aqui embaixo ou coloque não, se já não teve ou tem contato com obsessor encarnado, obsessor vivo, Vivinho da Silva Xavier. Sabe aquele obsessor que ou está no trabalho com você, ou às vezes é da família, gente, às vezes é da família, às vezes é o vizinho, às vezes você nem sabe quem é, mas você entra num lugar e você encontra uma pessoa, aquela pessoa te traz uma dor de cabeça. Bom, enfim, coloca aqui para mim, olha, Daniel já disse que sim, Karina também já disse que sim, eu só não vou perguntar quem é o obsessor encarnado. O obsessor encarnado é aquele que suga a sua energia e ele é vivo, ele está vivo, ele está do teu lado, ele está onde você está, né? Então, lembra um pouquinho que a gente tem esse obsessor encarnado num trabalho. Lembre-se que a gente tem esse obsessor numa reunião de família, no Natal de fim de ano. A gente sempre tem alguém que gostaria de estar ou no nosso lugar, ou ter o que nós temos, ou casar com quem a gente casou, ou namorar quem a gente namora, ou ficar sozinho quando nós estamos sozinhos, que também é ótimo. É sempre aquele que olha para você e ele é um obsessor. Ele olha com raiva para você. Ele olha porque você tem o cabelo daquele jeito, porque você fala daquele jeito. Enfim, ele gostaria de ter o que você tem. Então, ele é um obsessor. Ele gostaria de passar a perna em você. Ele gostaria que você, enfim, você não existisse.
né? Então a gente também aí é para ficar arrepiada assim. Mas calma, eu vou ensinar o que a gente faz com essas tranqueiras da vida, gente, fica aí. Então, esse obsessor, ele tá, presta atenção, mas também não precisa ficar enlouquecido. Por quê? Porque a gente vai aprender o que a gente faz antes dessa energia atingir a nossa vida, ok? Então, esse é um tipo de obsessor, que é o obsessor vivo, encarnado, que trabalha na tua frente, que é da tua família, teu vizinho, enfim. A gente tem obsessor, gente, até em local espiritual. A gente tem obsessor ali. A pessoa que está sentada no banco da frente na igreja, ou está sentado melhor na frente, porque às vezes está sentado atrás sugando teu cangote. Então, tem mesmo. Então, ok, perfeito. Já sabemos que isso existe, certo? Aí nós temos os obsessores desencarnados, que são aqueles que já passaram para outra dimensão, né? Já estão num outro plano. O que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte, que nós temos aí a terceira dimensão, por exemplo, essa dimensão nossa, a dimensão física, né? Onde a gente tem os átomos estão mais agrupados e a gente então consegue ver. A gente tem uma quarta dimensão, que é uma dimensão astral, aonde a gente só consegue enxergar, né? A gente só consegue ver de uma forma mais sutil através de uma clarividência, através de um estímulo e de uma sensibilidade mais apurada, ok? O que eu quero dizer para vocês é que saindo do corpo, que a gente entra nessa quarta dimensão, é onde a gente também, ou a clarividência, ou a gente tem aquela saída do corpo, quando muitos diziam antigamente viagem astral, lembram disso? Então a gente está falando de uma quarta dimensão, ok? Agora, o que é esse encosto? Esse encosto ele está exatamente numa dimensão que a grande maioria não consegue ver esse obsessor, mas acaba definhando, acaba que a vida não anda, acaba que a gente não consegue realizar os nossos desejos, as nossas vontades, a gente inclusive atinge muito, muito demais a nossa saúde, o nosso corpo físico, né? Então, como a gente não consegue, eu, para ser muito sincera, gente, vou ser bem sincera com vocês, eu sempre vi desde pequenininha. Um dia eu vou contar minha história para vocês e se vocês quiserem, coloca aqui embaixo. Quero saber sua história, Um dia eu vou contar porque a minha história é uma história interessante, ok? Desde pequena. Mas um outro dia a gente vai falar disso, tá? Então, quando eu já citei o encosto encarnado, que são os amigos, né? Quando a gente, que são supostos amigos inimigos. Mas quando a gente está falando desses já desencarnados, a gente também tem os tipos de obsessores desencarnados, tá? Então vamos sempre dividir, tá? Aquele que está vivo é porque tem ódio de você, porque ele tem apego, porque ele tem ciúmes, porque ele tem inveja. Vamos e venhamos, ninguém aqui é 100% santo. Concordam comigo? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos observar as nossas atitudes o tempo todo para a gente não cair na valeta, né? Num campo que não é legal. E isso eu aprendi muito, muito com os budistas, com os monges tibetanos. O tempo todo a nossa mente precisa estar atenta para não fazer algo que prejudique alguém ou que até nos prejudique. Então isso é fato, aqui ninguém é santo. Mas eu estou falando daquelas pessoas horrorosas mesmo, que já tem aquela índole ruim, tá? Quando eu falo do desencarnados, eu estou falando a grosso modo, porque nós não temos muito tempo, bem a grosso modo, três tipos de obsessor desencarnado, tá? Então, vamos começar
com um encosto que eu chamo de encosto inocente. Eu vou explicar para vocês sobre o encosto inocente. É aquele que vivia aqui, bebum, né? Nos bares, nos botecos, com grupos não muito interessantes, uma vibração baixa, usando muito cigarro, usando muito drogas, viciado, eu quero dizer, né? Nessas questões, viciado em jogo, ok? E aí, de repente, nós humanos também gostamos e somos viciados, tanto na droga, em qualquer tipo de vício, internet, sexo, jogo, não importa, bebida, tudo isso é vício, né? Então, o que aquele encosto, né, inocente olha lá de cima, vê a gente ali embaixo e fala, opa, legal, eu vou descer ali porque o meu amigo tá ali no boteco, né? E vou dar uma chegada ali e bater um papo com esse meu amigo, né? Então esse é um encosto inocente que eu chamo, né? E aí o que acontece é que ele não deixa você parar de beber, por exemplo. Você vive naquele boteco, porque na hora que você fala, não, hoje eu não vou, hoje eu vou ficar quieto aqui em casa, porque eu tenho que parar com essa bebida. Eu estou dando um exemplo de bebida, porque a bebida, como ela não é proibida, é uma das piores drogas, né? Então, ele vira e fala, bom, enfim, esse cara que hoje não quer ir para o boteco, porque ele está tentando, né, sair desse vício, esse encosto inocente vira e fala, ah, não, amigão, vamos lá, só mais uma bebidinha, um traguinho, só mais um traguinho, é só hoje. Então ele te inferniza e você, ao invés de sair do trabalho para tua casa, você sai do trabalho e vai para o boteco. Porque esse amigo, que é esse obsessor inocente, ele fica ali te infernizando para que você vá com ele como grande amigo, né? Beber mais um traguinho. Então esse é um encosto que eu chamo de encosto inocente, né? Isso, ele dá aquela incentivada, o pessoal está dizendo aqui, é isso. Ele chega ali no pé do teu ouvido e fala, ô amigão, mas só aquela bebidinha, só hoje, tão gostosa aquela bebida, não é mesmo, meu amigo? Vamos lá, vamos tomar uma bebidinha juntos. Enfim, ele acha que ele é teu amigo. E você entra na história desse encosto, tá? Ele te inferniza. Aí vamos para a segunda qualidade de encosto, que eu chamo de encosto escravo. Quem é esse encosto escravo? São esses seres perdidos na dimensão que não sabem de nada. Então, é um espírito que está perdidão. Isso existe. Do mesmo jeito que tem gente perdidona, tem espírito perdidão. E ele está vagando, ele está sem saber direito o que está acontecendo, ele está ali, bom, mas e agora? Ele tem medo, né? Ele é mais retraído. Então, aqueles obsessores mais espertos chamam aquele obsessor que está perdidão e falam assim, vem cá, meu amigo, vem cá que eu vou te arrumar um servicinho, né? E aí esse obsessor escravo fica aprisionado a esse obsessor mais poderoso, porque também existe uma hierarquia entre os obsessores, e exatamente por medo e ignorância, ele se alia a esse obsessor mais forte, né? E vai trabalhar para esse obsessor mais forte. Então esse obsessorzão vira para o obsessor escravo e fala, então agora você desce para infernizar aqueles humanos, né? E aí o que acontece? Esse obsessor escravo, normalmente ele vai se aliar a quem aqui na Terra? Gente, presta muito atenção no que eu vou te dizer.
Presta atenção. Ele vai se aliar às pessoas que só falam de doença, só falam de dinheiro, só falam de, ou sentem, né? E falam e brigam por ciúmes, só reclamam da vida o tempo todo. Esse é o cara que vai infernizar as pessoas que estão neste estágio. Presta atenção. Pessoas que falam de doença, de dinheiro, são ciumentas e reclamam o tempo todo. Por quê? E para que ele também vai fazer você falar mais de... Ou você já fala sobre tudo isso, ou ele vai fazer você falar sobre tudo isso e reclamar o tempo todo para você baixar a sua vibração e ele poder se achegar, né? Para ele chegar com mais tranquilidade, porque tua frequência está negativa. Então ele consegue entrar exatamente na vibração negativa, né? Porque eles precisam de mais vitalidade e aí eles olham para você, baixam sua vibração e conseguem te infernizar, né? Então eu sempre digo que a gente precisa manter essa energia alta, não baixar a nossa energia. Começou a perceber que você está reclamando o tempo todo, que você só fala de doença, presta atenção no que a Cris está dizendo. Cuidado, porque vai piorar. Então ou você já está ou vai estar com esse obsessor escravo, porque a tua vibração está baixa. Exato, você vira um combustível desse obsessor. Estão perguntando aqui, daí eu sou combustível dele? Sim, sempre, sempre. O obsessor, ele vai atrás de uma vibração que é boa para ele, né? Então, ele é um obsessor, mas ele não é burro. Ele é escravo, mas ele se achega na tua vibração porque ele precisa dela, né? E aí nós vamos para o terceiro tipo de encosto, que aí sim, e eu estou falando de uma forma resumida. Se vocês gostam do assunto, eu volto numa outra oportunidade para a gente destrinchar ainda mais, tá? Que são os encostos profissionais. Já ouviram falar de encosto profissional? Pois eu chamo de encosto profissional. Ele vem mesmo para gerar uma desordem, né? Ele vem para criar aquele caos, desorganizar tudo. Esse encosto, esse obsessor é um dos piores. Por quê? Porque eu chamo de profissional, porque ele tem uma força, ele tem um conhecimento, ele tem um poder muito, muito forte. Mas como nada é impossível para uma benzedeira, não é mesmo? Mas dá um trabalho do cão. E às vezes você não consegue tirar numa única vez, tá? Então esse encosto profissional, que eu chamo de profissional, é complicadíssimo, né? E ele cria essa desordem, ele cria essa briga absurda, inclusive dentro de famílias, né? Porque ele tem todo uma sabedoria, por incrível que pareça, para poder manipular as energias, mas manipular também a nossa própria energia. Então ele vai criando um caos dentro da casa, né? Aí o que acontece? Sempre lembrem-se, precisa manter uma alta vibração, porque a alta vibração é um dos grandes escudos. Existem várias coisas que vão ajudar muito, mas isso também ajuda demais, tá? É claro que é chato dizer isso que eu vou dizer, mas nós aprendemos e nós crescemos com as nossas dificuldades, né? Então, quando a gente está com uma vibração mais alta e tendo conhecimento de que obsessor existe e existe em todos os lugares, por tudo que é canto, tá? Tudo que é canto, então tem obsessor sim.
Pronto, você já sabe, gente. E se você deixa a coisa rolar, e se você não presta atenção, e se você não trabalha para manter essa alta vibração, você cai e você é obsediado, né? Você tem essa energia do obsessor que vai te infernizar, tá? Então, todos os lugares têm uma energia negativa. Você acreditando ou não, as pessoas acreditando ou não, o que acontece é que nós não somos a única energia aqui nesse momento. Então, tem por aí, quando nós andamos em lugares mais pesados, quando o nosso trabalho é complicado, quando a vibração daquela reunião é difícil, quando a família é difícil, quando a gente está em lugares mais complicados. Então o bar, apesar de ir para um barzinho, é gostoso. Claro que é gostoso, mas observe qual é o lugar que você está indo, quantas horas você fica nesse lugar, se você já ficou horas e horas e horas nesse mesmo bar, o quanto você bebeu. Gente, eu não estou dizendo que não é para tomar, eu adoro um vinhozinho, não é isso, tá? Não é isso. O que eu quero dizer é a proporção, a quantidade, com quem você anda, quem são os seus amigos, né? Quais são os seus pensamentos, o que você conversa com esses amigos, qual é a música que você escuta, qual é o programa que você escuta numa televisão, numa TV, tudo isso vai baixando a sua vibração. Então, se você escuta, e eu não estou falando, cada um tem um gosto, tá? Cada um tem direito e de seguir o teu gosto. Um gosta do vermelho, o outro gosta do preto, tá tudo certo. Não tem problema, mas presta atenção. Se a letra da música, como que ela é, do jeito que ela é, tudo isso vai baixar, vai mudar a sua vibração. E a ideia da música, a ideia daquele programa é fazer que você baixe mesmo a vibração para esse obsessor se aproximar mais e ter aí bastante coisa para sugar, né? Então, quando vocês pensam, gente, uma guerra, por exemplo, coisa mais absurda, como é que alguém resolve guerrear o outro lá por questões sempre particulares? Não existe uma guerra que são questões gerais, ela é sempre uma questão pessoal, né? É uma determinação de um grupo pequeno de gente, né? E o resto que se dane. Então tem lá um obsessor que está infernizando, que é esse profissional que eu falo, que ele é extremamente poderoso, tá? E quando eu volto a falar, e quando eu falo e volto a falar sobre a questão de que nós precisamos prestar atenção no nosso dia a dia, né? É o que a gente fala, gente, com quem a gente fala, se a gente fofoca, se a gente fala mal dos outros, se a gente mete o pau nos outros, se a gente tem raiva das pessoas, se a gente está sempre reclamando, o que acontece com a sua vibração? Cai, né? Então esse é o primeiro ponto, manter a sua alta vibração. Ah, mas eu estou cheio de problemas. Concordo com você, era melhor não ter problemas, mas primeiro, aqui na Terra não tem ninguém que não tenha problemas, porque aqui, como eu digo, é um planeta de vibração extremamente densa. Ninguém veio aqui para passear, né? Nós viemos para cá, neste planeta denso, complicadíssimo, primeiro para aprender e segundo para a gente entender que nós precisamos sair daqui. E nós vamos sair de que jeito? Aumentando a nossa vibração, ajeitando as nossas questões financeiras, problemas complicados. Então, não adianta reclamar, não adianta dizer não vou conseguir pensar do jeito que a Cris está dizendo, porque eu estou por aqui de problemas. Então, se você não conseguir, ou eu não conseguir te ajudar a sair dessa tua vibração, eu já sei que você vai piorar. Então, eu prefiro entrar aqui nesse programa e te dizer isso, né? Por quê? Porque vai piorar. Então, deixa eu até tomar aqui um chazinho. Aí,
Então eu estou pedindo, gente, presta atenção. Não baixa mais ainda, porque se você está com problemas, você vai ficar com mais problemas ainda, tá? Então aí tem um ponto. Outra coisa, aqui estão dizendo que as pessoas estão extremamente tóxicas, estão sim, estão extremamente tóxicas porque elas não estão prestando atenção nisso, em detalhes que eu estou dizendo, porque a gente vai trazendo essa toxina também para nós, né? Então, qual é o programa? Como que essa novela... Bom, gente, eu sou zero à esquerda de novela, tá? Eu não vejo, não sei nem o nome. Mas vamos supor que eu gostasse, vai? Que até antigamente tinha umas novelas bem melhores, né? Pelo menos se você conhecia uma parte da história, enfim. Mas se você pega uma novela que fica o tempo todo dizendo que mentir, roubar, trair é legal, gente, não tem condição de assistir uma novela dessa. Não tem condição e a gente vai baixar a nossa vibração, né? E aí estão dizendo também que estamos numa terra de expiação, é por aí, de expiação. Então, tá vendo esses exemplos aí de algumas coisas de novela, por exemplo? E não é, de repente, o pessoal cai matando por causa dos gays. Imagine, a pessoa pode escolher a sua preferência sexual. Que é isso, não é isso. Agora, o que não pode incentivar é não ter ética, né? Não ter... ser uma pessoa mentirosa, ser uma pessoa que rouba, ser uma pessoa que trai, né? Que tá ali atrás infernizando, e as novelas fazem isso. Então, tá aí um bom exemplo para vocês. E aí a gente vai escutando uma novela dessa com essas coisas absurdas, a nossa vibração vai lá para baixo e aí a gente já sabe que a coisa vai piorar, tá? Pessoal, vai colocando aqui de novo quem está entrando a cidade e se você gosta desse assunto, se você conhece uma pessoa que é um obsessor encarnado, tá? Coloca aqui. Aí estão perguntando também como lidar com famílias tóxicas. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Kátia. As famílias a gente não cai por acaso, né? Então, não tem como você mudar de família. Ou você, de duas uma. Ou você realmente está no meio que te prejudica demais e você resolve que você não quer mais. É uma decisão, livre-arbítrio de cada um. Você tem que ter certeza. E aí, ó, tchau. Né? Porque tem realmente situações dentro de casa que são impossíveis. Tem relações de marido e mulher que não dá mais para conviver. Né? Então a gente tenta o máximo que der para não se arrepender, a gente tenta um convívio, não deu, não tem o que fazer, tá? Mas de uma forma geral, nós temos famílias tóxicas, né? Algumas pessoas, né, têm famílias mais tóxicas, aonde você vai conviver com ela. Então, se você vai conviver com ela, você tem que aprender a conviver com ela, né? E aí é que vem a questão do escudo protetor, de você não baixar a tua vibração, você não cair nas mentiras, não cair em falar mal dos outros e tudo mais. Existem algumas outras coisas, porque o nosso tempo vai correndo e eu falo pra caramba, né, quando eu me animo. Espero que vocês gostem. Que é o seguinte, casa, vamos falar de casa? Casa é uma coisa muito louca, porque casa, a nossa casa, o nosso lar, nosso lar deveria ser o nosso refúgio, né? Então nós temos os obsessores por aí, nós temos o nosso trabalho, nós temos uma complicação imensa aí do lado de fora e a nossa casa é o nosso refúgio. Ok, então nós voltamos para casa quando a gente consegue ter um refúgio. Prestar atenção como nós estamos deixando a nossa casa. Por quê? Porque casa suja, casa com pó, casa com acúmulo de coisas, com coisas nas caixas, sacolas, a não ser que você não tenha onde pôr, tá? Cada um está numa situação e ok. Mas limpo nós podemos deixar, né? Limpo nós podemos deixar, ok?
Então, o quanto mais a casa estiver arejada, janelas abertas, respirando, nada de casa sem luz, vai tirando a poeira, vai organizando, muda as coisas de lugar, muda os móveis de lugar, dá na telha, muda tudo. Isso é uma forma de trazer esse movimento para dentro de casa. E a limpeza também. Então, quanto mais você tem uma casa arrumada e não está suja e nem acumulando um monte de coisa nos cantos, principalmente, gente, nos cantos, melhor. Você não acumula, energias ruins, tá? Existem algumas outras coisas que você pode ter na tua casa que ajuda também a melhorar essa questão energética. Então, vocês estão vendo aqui atrás, ó. Aqui tem uma pedra maravilhosa que eu amo de paixão. Vocês querem que eu mostre? Eu até pego, que é um cristal com enxofre. E aí eu volto outro dia para falar do poder do enxofre, né? Observar quem você leva para a tua casa. Isso é um ponto bem lembrado, Daniel. Quem você convida para ir na tua casa? A tua casa é o refúgio, lembra? Então, claro, às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente convida pessoas que aparentemente seriam incríveis e não são. Mas tudo bem, se você tem algumas coisas dentro da tua casa que vai fazer esse filtro, ótimo, né? Então eu sempre lá nas postagens do Benzer Instagram e Facebook, e o grupo, etc., eu coloco para vocês. Se vocês entrarem no canal do YouTube, Dicas da Benzedeira Cris Menberg, porque daqui a pouco a gente vai começar a fazer uns ao vivo ali, você vai encontrar altas dicas, né? Sobre inclusive a pedra de enxofre, né? Então, observa quem você leva em casa. Isso é importante, né? Observa essa pessoa antes. E errou, não convida mais, né? Porque você percebe. Plantas, as plantas são importantes. Se a gente consegue ter plantas, se a gente mora em apartamento, se o apartamento é pequenininho, planta um vasinho pequenininho que seja, bota lá uma arrudinha, bota lá um manjericão, que inclusive você pode no manjericão ali, usar até no peixe, numa macarronada no domingo, né? Põe no vaso. Então isso também ajuda. Eu acredito muito nessas forças que acabam ajudando a gente a filtrar essa energia, tá? Agora tem um ponto aqui importante, gente. Depois que a gente conversa, vocês olharem para vocês e perceber isso, porque um dos primeiros pontos também é você se reconhecer numa situação dessa. Opa, peraí, eu tô tendo atitudes que são assim, eu só reclamo, eu só brigo, eu só meto o pau nos outros, eu só falo mal dos outros, para mim nada tá bom. Presta atenção, a primeira forma de cura que nós temos é exatamente olhar para dentro de nós, observar as nossas atitudes, observar se essas atitudes estão estranhas, para a gente poder correr atrás da cura. Então, essa auto-observação é muito importante. Então, quando a gente começa a apontar o dedo para o outro, porque o outro fez, o outro quer, o outro não... Esquece, o outro somos nós. Primeiro, nós, observe o quanto você está numa vibração que o obsessor adora, tá? Espada de São Jorge é bom ter em casa, tenha na entrada de casa, por exemplo, tem ali na tua cozinha, coloca a espada de São Jorge dentro da água. Espada de São Jorge adora água, não precisa ser na terra. Você coloca num vaso com água, vai criando raízes. Eu tenho essa espada, que são algumas espadas, dá até para ver daqui, são várias e estão há anos, então ela vai criando essa raiz. O dia que você quiser, você planta na terra. Mas ela se dá muito bem dentro de casa. Você pode, inclusive, colocar uma espada de São Jorge e uma espada de Santa Bárbara. Por quê? Porque Santa Bárbara tem o poder, a erva tem o poder, a planta, a espada tem o poder de direcionar os espíritos.
né? Santa Bárbara tem esse poder, que também é uma outra coisa que eu sempre falo para vocês, gente, vamos começar a estudar um pouquinho mais sobre as plantas, porque querendo ou não, acreditando ou não, toma um chá de camomila quando você está com dor de estômago. Como é que você vai dizer que a erva não tem nada disso? Tem, claro que tem. Tem o poder dela, tanto na fitoterapia quanto na própria energia, na fitoenergética. Tá? Então aqui vão algumas dicas para vocês. Uma outra coisa que eu sempre falo, que é super facinho, facinho, facinho. Chegou do trabalho, chegou da rua, chegou de uma reunião complicada. Não importa, gente. Vai pro banho. Vai pro banho, entra embaixo do chuveirão, deixa aquela água abençoada cair, deixa a água limpar. Não fica circulando com a mesma roupa que veio da rua, porque você acaba trazendo energias muito ruins para dentro de casa. Então, além de ser mais higiênico, né? E aí a gente está cada vez buscando mais essa... né, não pegar Covid, não pegar uma opção de coisas que tem por aí. Mas eu já antes, sempre a vida inteira, falei, chega da rua, chegou do trabalho, vai pro banho. Por quê? Porque você não traz para dentro de casa. Você vai perceber a diferença. Você tira a roupa, você já liquida aquela roupa, você já vai para a água. Tá? Então ali você também faz uma boa limpeza. Uma outra coisa fácil é deixar o sal com água e sal grosso atrás ou do lado, enfim, do ladinho da entrada que você usa. Então não é a entrada principal da casa, se você só tem uma é aquela, se você tem duas entradas, qual que você usa? É na que você usa, não aquela que o povo da casa usa. Deixa ali um copo d'água com sal grosso. Não tem o sal grosso, Cris, não faz mal, bota sal, né? Coloca o sal que você tem de cozinha, não vamos complicar, né? Ok? Eu tenho várias dicas e a gente vai se encontrar várias vezes. Eu vou postar um livro, Lilica, deixa comigo que eu vou tirar uma foto saindo daqui, eu coloco ali no Stories, vocês vão olhar. Uma dica de algum livro que fale de ervas de uma forma mais fácil. Eu não estou falando para quem faz fitoterapia, como eu, que trabalho com isso, mas de uma forma que você possa ler e também fazer um banho, né? Então aqui fica também uma dica interessante, que é o banho de manjericão. Então hoje eu não vou falar de ervas, mas estou falando dessa questão de você manter a sua vibração em alta. Vai lá, faz um banho de manjericão. O manjericão é uma erva super coringa, uma vez por semana. Não exagera, que tudo é demais, dá o rebote, não é para tomar todo dia. Uma erva, para vocês terem uma ideia, um banho de ervas, ela tem uma duração aí de 3, 4 dias de efeito, mas 3 dias de efeito no teu corpo tem. Então, uma vez por semana, pega lá um manjericão, quem tem plantado, colhe até 18 horas. Eu volto aí para explicar por que 18 horas, tá? E faz aquele banho. Quem não tem, vai no mercado, compra o chumacinho, o raminho de manjericão. Esquenta a água, 1,5 litro, 2 litros. Quando estiver fervendo, coloca o manjericão, conta até 3 só. 1, 2, 3, desliga, abafa por no mínimo 15 minutos, que é o tempo que a água tem para tirar toda essa energia dessa planta incrível que é o manjericão. Tá? Esperou esfriar na temperatura ideal, ou você coa e dispensa a erva, joga no mato, ou se não tem o mato, põe no lixinho, ou se não, vai com o manjericão dentro da água, tomou o seu banho higiênico, a água já está bem mais morninha, gostosa, aí você... No ritual de equilibrar as suas energias, que esse é o poder do manjericão, equilibrar as suas energias, equilibrar os seus chakras do coronário ao básico, então ele vai equilibrar os seus 7 chakras, né? Vai trazer esse equilíbrio. Então você está dispensando e colocando essa água de manjericão, pode colocar nesta aula que eu estou dando
manjericão para baixo. Coloca na coroa e vai descendo aquela água. Aqui atrás, normalmente a gente tem dor. Então, nem toda dor é coisa ruim, energia ruim. Às vezes a gente está com a coluna ruim, ou, enfim, está sentando de mau jeito. Mas pode reparar que muitas vezes você entra no lugar, você tem uma dor aqui. Então, quando você toma aquele banho de manjericão, aquilo vai descendo, vai te limpando. Por quê? Porque o manjericão é uma erva super coringa. E aqui fica a dica de um banho básico de manjericão, uma vez por semana. Que tal? E, claro, não vamos esquecer de olhar para nós mesmos e olhar com toda a força do universo e falar, puxa vida, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso melhorar. Assim não dá, assim eu não vou conseguir resolver os meus problemas, assim as coisas vão piorar, assim os obsessores vão olhar para mim e falar, opa, é nessa energia que eu vou, ok? Outra coisa básica, sabe o que ajuda bastante? Ali, gente, se vocês puderem olhar para o sol ali um pouquinho, logo cedo, tomar aquele solzinho, isso tudo inclusive é muito bom, o sol é muito bom para quem está com depressão, tá? Então, tem que tomar sol. Tem que tomar sol. E essas coisas o obsessor não gosta, né? Não gosta. Então, gostaram das dicas? A gente não tem muito tempo, né? Mas gostaram da dica ou das dicas? Então, hoje nós falamos sobre esses 3 tipos de encosto. Eu vou deixar no IGTV, mas também todas as nossas conversas, toda boa prosa de benzedeira, conversa de benzedeira, tá tudo lá no canal do YouTube de conversa de benzedeira, porque eu tenho um programa Dicas da Benzedeira também, tá, gente? Para quem não sabe, é programa de TV. Corre lá que conversa de benzedeira tá lá neste canal do YouTube, conversa de benzedeira, Cris Menberg, tudo que vocês perderam está lá para vocês, tá? E uma forma que vocês conseguem me ajudar, né, e ajudar as outras pessoas é ir lá no canal, ativar o sininho, né? Curtir, ativar o sininho e acompanhar aí as postagens, porque sempre tem alguma coisa legal, sempre tem uma coisa simples, do jeito que eu estou dizendo, simples, todo mundo pode fazer, não adianta complicar as coisas, né? A gente tem que começar do simples, a gente tem que começar daquilo que a gente consegue fazer, senão ficam aquelas coisas tão malucas, tão impossíveis, que não dá nem chance das pessoas começarem a melhorar e ser um pouquinho mais feliz, tá? Então, eu peço para que vocês, tanto o Instagram, vocês convidem os amigos para conhecer o Benzer Bem Ser, para que vocês também convidem os bons amigos para conhecer o Cris Menberg, que quase todo dia, olha, é raro eu não colocar alguma coisa aqui no Benzer Bem Ser que é diferente do Cris Menberg, para vocês terem uma ideia. Então, se vocês estiverem acompanhando no Instagram esses dois, vocês vão diariamente ter altas dicas simples, óbvias, e às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a gente não parou para pensar. Então, vai acompanhando e avisa os amigos, tá bom? Então, vai lá, ativa o sininho do Cris, vai lá no YouTube e agora vamos fazer a reza de finalização para a gente poder ir encerrando. Não sei se tem muitas perguntas. Olha, aqui tem uma pergunta da Ângela muito legal, que eu ia abordar isso, Ângela, no outro programa, e eu vou fazer isso, porque dentro desses 3 tipos de obsessores, a gente ainda consegue chegar a 7 tipos de obsessores, pra você ter uma ideia. E ela pergunta o seguinte, e alguém que desencarnou, né, que então estava no nosso meio, desencarnou e virou um obsessor? Vira. Sabe por que vira? Muitas vezes vira, porque em vida pode ter sido uma pessoa extremamente ciumenta, pode ter sido uma pessoa extremamente possessiva, pode ser por exemplo, uma casa que eu sempre falo. Eu faço muito limpeza astral, né? Em empresas, limpeza astral nas casas, enfim. O que é essa limpeza astral?
é mandar ver mesmo na defumação e tudo mais. Por quê? Porque às vezes a gente vai até para uma casa nova que já moraram outras pessoas ali. Às vezes são casas antigas, às vezes são casas que teve muita briga, né? Antes de você chegar. E o obsessor, ele acha que aquele lugar é dele, que aquela casa, por exemplo, é só dele, que você não pode morar naquela casa, né? E aí ele vai infernizar. Então tem que fazer uma boa limpeza astral, né? E isso até, eu tenho muito cliente que é indústria, para vocês terem uma ideia, indústria, fábricas, né? Ali na parte toda de Barueri, para quem conhece mais essa região, Santana do Parnaíba. Então isso acontece, e aí essa é a resposta que eu te dou, que são aquelas pessoas que já foram e que viram obsessor porque ainda estão extremamente apegadas a essa vida mundana, a vida na Terra, e não percebeu que não adianta ficar mais aqui, que ela tem que buscar um rumo, um outro lugar para ficar, tá? E outra coisa, vamos perceber também se nós que estamos aqui na Terra também não estamos infernizando alguém que já foi. Porque às vezes eu encontro pessoas que só falam 24 horas, 48 horas do coitado que foi embora. Deixa, eu sei que a gente fica triste, eu sei que é complicado, mas faz um trabalho, vai tomando banho de manjericão, vai deixando essa coisa fluir, né? Porque isso, gente, é muito, inclusive, né, do ocidental. Todas as vezes que eu tive a oportunidade na minha vida de ir para países do Oriente, países mais desenvolvidos com relação à vida e morte, né? Como Vietnã, como Índia, como vários países, aonde você tem uma relação com a morte diferente da gente, né? Diferente. Então aqui é difícil lidar com isso. E por isso que o oriental, ele convive muito de uma forma mais fácil com a pessoa desencarnada, a pessoa que morreu, que faleceu, porque ele cultua a ancestralidade dele, ele sabe que só foi para um outro plano. Mas isso fica para uma outra vez. Vamos rezar para finalizar. Aqueles que conseguiram pegar a aguita, a água, copo d'água, a jarrinha d'água, muito bem. Aquele que ainda quer pegar, muito bem também. Né? Concentrar um pouquinho, receber as bênçãos, fazer com que a nossa terça-feira esteja sendo finalizada aí com louvor. Estamos vivos, estamos assistindo aí esse nosso encontro, estamos participando desse encontro juntos, isso já é muito bom, né? Quantas pessoas não estão tendo essa oportunidade? Então, vamos agradecer. Quem não pegou a água, corre lá, que nós vamos finalizar com uma oração que eu sempre digo que é muito poderosa e que a gente sempre finaliza aqui nos nossos encontros, entre outras, que é a oração da Terra do Bugio, que foi canalizada. Gente, essa oração foi canalizada aqui por nós e está criando um tamanho, ela está tomando um tamanho, uma dimensão enorme, né? Está crescendo muito, as pessoas estão tendo muita fé com relação a essa oração. Então vamos centrar um pouquinho. Gostaria que cada um, dentro da sua casa, dentro do seu lar, do seu trabalho, do seu carro, não sei onde vocês estão no momento, não importa, todos os momentos é o momento certo, que vocês autorizem a minha entrada, né, até vocês. Eu vou pedir para que vocês digam o nome completo de vocês, de nascença, em primeiro lugar, depois, se tiver o nome de casado, sim, mas o de nascença é o seu nome verdadeiro, né? E que me autorize. Diga também a sua data de nascimento. Precisa ter fé, precisa acreditar, não pode desconfiar. Por mais que eu seja benzedeira, que eu consiga levar até vocês as bênçãos, a tranquilidade,
Eu não vou conseguir se vocês não acreditarem naquilo que vocês estão recebendo. Né? Vamos parar um pouquinho. Eu vou usar uma ferramenta, inclusive aqui eu chamo de ferramenta, porque são ferramentas de benzimento, né? São ferramentas de benzimento, as benzedeiras escolhem as suas ferramentas. Eu tenho as que eu uso mais, eu tenho as que eu uso menos, mas eu tenho uma muito antiga que eu trouxe aqui para vocês, que é uma ferramenta exatamente de corte, aonde a gente vai cortando toda a negatividade, toda a negatividade. Quem não quiser escrever o nome completo aqui, não precisa, só falar, vou cada um na sua casa, eu já estou considerando também como sendo uma autorização. A gente benze aquele que quer, a gente não benze aquele que não quer, mas se você está nesse nosso encontro, eu já considero que você queira, mas fique à vontade também para sair, tá bom? Respirem, respirem luz, respirem luz e soltem escuridão. Isso eu aprendi num monastério budista, me ajuda demais, eu uso isso há muitos anos. 3 vezes, gente, 3 vezes, muda completamente a sua energia. Respira a luz, entra a luz, é como se a luz limpasse todo o seu interior e você soltasse escuridão. Você acaba com o tempo vendo uma nuvem negra saindo de dentro de você, extremamente densa. Todas as vezes que vocês forem brigar, no trânsito, que vocês estão na dúvida, que vocês estão desesperados, faça essa técnica. Eu vou sempre ensinar isso para vocês. Respire luz, né? Respira luz e solta escuridão. Até doença a gente consegue resolver com isso. Até doença eu aprendi com eles. Você consegue limpar o seu interior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na força do fogo, da terra, da água e do ar. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Que Deus derrame todas as suas bênçãos, que Santo Antônio traga força para caminhar e destruir todas as demandas e mal olhado. Que o prestígio e a boa sorte prevaleça diante de todos os nossos inimigos. Que a estrada abra à frente, que o sol brilhe novamente, que o vento sopre e a chuva traga fertilidade. Eu benzo na cura emocional, do corpo e da alma. E até que nos encontremos de novo nessa sagrada terra, nesse sagrado programa, nesse sagrado encontro, que Deus guarde. Salve a nossa ancestralidade, salve Pai João de Camargo, salve Santo Antônio, Santa Catarina, Santa Bárbara e São Jorge. Amém, que assim seja e assim será. Que Deus nos guarde, que possamos ter uma semana promissora, uma semana pensando nas nossas melhorias, pensando na nossa energia. E eu convido vocês para que a gente possa se encontrar novamente amanhã. Amanhã a gente está saindo aí da nossa rotina, mas eu tenho uma convidada especial amanhã, às 18 horas, exatamente aqui, nessa boa prosa, conversa de benzedeira, que nós vamos estar conversando e ela vai falar sobre o benzimento com azeite. Eu gosto de falar azeite de oliva, ela diz que óleo ou azeite, então vamos aprender, vamos escutar. Depois nós vamos também ter uma reza. Já sabem que deve colocar
água do lado. E aqueles que conseguiram separar a água, por favor, tomem essa água, entregue essa água para alguém, passe na pele daquele que está precisando. Pegue essa água benta, passe na pele de alguém que está ruim, alguém que está doente, acamado. Entregue para um filho, para um companheiro, para uma companheira, para um funcionário, para aquele que precisa. Porque nós todos somos iguais e todos nós precisamos um da ajuda do outro, não é mesmo? Até amanhã, povo lindo, meus amados. Eu talvez não tenha conseguido responder absolutamente tudo, mas se vocês gostaram desse formato, se vocês gostaram dessa nossa conversa, vai estar no canal do YouTube Conversa de Benzedeira Cris Menberg. Ative o sininho, inscreva-se no canal, é uma forma de ajudar. E vou pedir novamente que vocês acompanhem Cris Menberg e Benzer Bencer. Queridos, até o nosso próximo encontro e até amanhã. Adri, um coração imenso para você. Daniel, outro coração enorme para você. E, enfim, estamos juntos. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinha. Um beijo.